Oi, gente! Continuamos nessa aula a conversar sobre as disposições da Instrução Normativa 45 que tratam do processo administrativo. Vejam vocês que quando uma pessoa ela se apresenta junto à Previdência Social, junto ao INSS, com seus documentos, o servidor, na medida em que ele tenha que extrair dados, informações daqueles documentos, para providenciar a correção de dados lá do Cadastro Nacional de Informações Sociais, do CNIS, ele deverá extrair os dados que estão nos documentos, evitando reter documentos originais, porque em caso de perda, esse servidor ele poderá ser responsabilizado administrativamente pelo extravio. Então vamos lá, ver o que diz o artigo 577. Observado o disposto no artigo 19 do regulamento, esse artigo que eu transcrevi logo adiante, ele vai falar sobre as informações constantes do CNIS fazerem prova de salários de contribuição, de tempo de contribuição, de filiação à Previdência, e se são informações inseridas extemporaneamente, são, na verdade, informações prestadas extemporaneamente, acerca de vínculo, de remuneração, é preciso que se exija do segurado documentos comprobatórios de que ele realmente estava na empresa naquele período, de que a remuneração dele era efetivamente aquela que foi informada extemporaneamente. Então, observado o disposto no artigo 19 do regulamento, as agências da Previdência Social, quando necessário, na recepção do requerimento de atualização dos dados do CNIS, na habilitação ou na concessão de benefícios previdenciários, essas agências devem extrair os dados constantes da carteira profissional, da carteira de trabalho, dos carnés de recolhimento, de pagamento dos contribuintes individuais, depois de devidamente conferidos, evitando-se a retenção dos documentos originais dos segurados, sob pena de apuração de responsabilidade do servidor em caso de extravio. Eu peço a vocês muita atenção com esse artigo 19, porque ele é um artigo razoavelmente novo, a sua redação ela tem alterações recentes, e é um artigo que muito provavelmente vai ser cobrado de vocês na prova, Esse artigo ele diz que os dados constantes do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, relativos a vínculos, remunerações e contribuições, valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. E o parágrafo 1º desse artigo diz que o segurado ele pode solicitar a qualquer momento a inclusão, exclusão ou retificação das informações constantes do CNIS com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerer o benefício. Então, um indivíduo, ele quando puxa um extrato dele, ele pode fazer isso periodicamente, ele puxa um extrato dele junto ao INSS para ver se as contribuições dele estão todas lá, se os vínculos com as diversas empresas onde ele trabalhou todos estão informados. Então, esse indivíduo, quando ele pede esse extrato, ele pode verificar alguma divergência, Ele pode querer incluir dados, retificar dados, então ele vai trazer documentos para poder fazer essa alteração, E é nesse momento que a instrução normativa adverte que não é proibido, mas que se deve evitar reter documentos originais, porque é perigoso perder documentos originais, depois o servidor vai ter que responder. Observada a necessidade de retenção dos documentos, se for necessário reter os documentos, para subsidiar a análise e a conclusão do ato de deferimento ou indeferimento do benefício, por um prazo não superior a 5 dias, deverá ser expedido obrigatoriamente o termo de retenção e de restituição em 2 vias, sendo a primeira via do segurado e a segunda do INSS.
e em caso de identificação de existência de irregularidades na carteira profissional, na carteira, né, de trabalho, no documento apresentado, vai se proceder de acordo com o disposto no artigo 282 do regulamento. Então, veja o que ele diz aqui. No caput do artigo, do dispositivo, dizia assim, olha, é bom evitar reter os documentos originais, mas caso se faça necessário reter os documentos originais, a carteira profissional e a carteira de trabalho, o servidor que faz, né, esse procedimento, ele vai reter por um prazo não superior a 5 dias e ele deverá expedir obrigatoriamente o termo de retenção e de restituição. Tá? O segurado vai assinar, vai receber uma via, o INSS fica com a outra. E se por acaso se verificar que existem irregularidades nas carteiras, né, apresentadas, vai se fazer aquilo que está previsto no artigo 282 do regulamento. Lá nós temos que a Seguridade Social, por meio de seus órgãos competentes, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamentos de benefícios, bem como de quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante a lavratura de um termo de apreensão com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência de crimes previstos em lei. Então, pode-se fazer na medida em que os documentos, né, indiquem a existência de irregularidades, de fraude, podem esses documentos ser apreendidos pelo INSS para se apurar a tese de crime, tá, que ali esteja, né, presente. Vamos lá. Bom, aí continua a nossa Instrução Normativa 45, agora tratando da formalização do processo. Bom, o artigo 578, ele diz que quando se requer benefício ou serviço, o processo administrativo, ele vai ser formalizado e ele tem que conter alguns documentos que estão aí apontados, tá? Tem que ter o requerimento formalizado e assinado, tem que ter, tá, a procuração ou o documento quando tiver, né, representação legal. Essa representação legal tem que ser comprovada, tá? Tem que ter o comprovante de agendamento, quando for uma situação de agendamento. Tem que ter cópia do documento de identificação do requerente e do representante legal, quando houver divergência de dados cadastrais. Tem que ter a declaração de não emancipação do dependente, se for o caso. Dependente, né, entre 16 e 21, vai ter que fazer essa declaração de não emancipação. Extrato de informações extraídas de outros órgãos obtidas por meio de convênios que contribuam para a decisão administrativa, tá? Então, se for necessário extrair dados vindos da base de dados de outro órgão conveniado, esse extrato com as informações, né, prestadas pelo órgão conveniado vai estar também no processo. Contagem de tempo de contribuição utilizado para a decisão, informação sobre salários de contribuição e resumo de benefício, vedada a inclusão no processo de simulações sem que essa hipótese esteja devidamente ressalvada. Então, o que vai estar no processo, tá, é a contagem do tempo, é a informação sobre os salários de contribuição que são extraídos lá do CNIS, o resumo do benefício, não é para colocar simulação de cálculo de aposentadoria ou de tempo de contribuição no processo. Informações dos membros do grupo familiar quando se tratar de processo relativo a benefício de prestação continuada da assistência social e também informações dos membros do grupo familiar quando for requerimento formulado por segurado especial. Quando se tratar de um requerente analfabeto ou impossibilitado de assinar, vai ser permitida que se apoie, né, a impressão digital. Essa impressão digital, ela vai ser aposta no requerimento, tá, nos formulários onde precisa da assinatura, na presença do servidor do INSS,
que, né, identificará essa pessoa que está requerendo, tá? Ou então será feita a assinatura a rogo na presença de 2 pessoas, preferencialmente servidores, que vão assinar junto com o rogado, com aquela pessoa que está assinando, né? Se não for possível obter a impressão digital. Então, uma outra pessoa que não requerente vai assinar, tá? E aí vai ter a presença de mais 2 pessoas, tá? Preferencialmente servidores, que vão assinar junto com essa outra pessoa. O segurado e o dependente, maiores de 16 anos de idade, a gente já viu isso, podem firmar requerimento de benefício independentemente da presença dos pais ou do tutor. Então, segurado e dependente com mais de 16 anos podem requerer benefício. Eles podem assinar o requerimento de benefício, mesmo sem a presença de pais ou do tutor. Na formalização do processo, é suficiente que se apresentem documentos originais ou cópias autenticadas em cartório ou pelo servidor do INSS. Quando são apresentadas as cópias, pode-se solicitar a apresentação de documento original para verificar a contemporaneidade ou outras situações que se façam necessárias. O servidor, quando ele confere a autenticidade de documentos apresentados, ele devolve os originais ao requerente mediante recibo e providencia a juntada da cópia, né, que ele autenticou no processo. Quando se tiver que tirar cópia de documentos para fazer juntada em processo, quem faz isso é o INSS. O requerente, tá, aquela pessoa que vem em busca do seu benefício, em busca de um serviço, ele deve apresentar o seu documento de identificação original com foto, bem como demais documentos solicitados, a fim de que se proceda à validação dos dados no momento em que ele formaliza o processo administrativo. Se for verificada a qualquer tempo a falsificação da assinatura ou de autenticação de documento público ou particular, bem como qualquer outra conduta fraudulenta, a unidade de atendimento vai considerar que não foi satisfeita a exigência de documento respectiva, registra a ocorrência no processo administrativo, tá? De que não foi satisfeita a exigência de apresentação, né, do documento de identificação, de um dado documento, né, que a cópia foi considerada lá, né, como fraudulenta. Registra essa ocorrência no processo e dá conhecimento imediato à chefia, que no prazo máximo de 5 dias vai remeter à autoridade competente, vai fazer uma representação para que sejam, né, adotadas as providências administrativas, civis e penais cabíveis, tá? Então, se é caso de crime, vai fazer uma representação para fins penais. Salvo imposição legal, reconhecimento de firma da assinatura somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. As certidões de nascimento, casamento e óbito, né, expedidas por órgão competente e dentro dos requisitos legais, não podem, se elas têm todas as formalidades, não podem ser questionadas, sendo documentos dotados de fé pública, conforme, né, o Código Civil, cabendo ao INSS produzir prova em contrário se comprovada a existência de erro ou falsidade do registro. O fato de constar na certidão de nascimento a mãe como declarante não é óbice para a concessão do benefício requerido, devendo ser observadas as demais condições. Os documentos que venham em idioma estrangeiro, eles devem ser acompanhados de tradução feita por tradutor público juramentado. Às vezes existem documentos que são microfilmados e vêm de empresas que são registradas na Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. Então, esses documentos microfilmados, né, que são originados dessas empresas, quando eles forem apresentados em cópia legível
e autenticada vão fazer a mesma prova dos documentos originais e devem ser aceitos pelo INSS sem que se precise fazer diligência junto à empresa para verificar lá, né, o filme da microfilmagem e comprovar sua autenticidade. O documento microfilmado, ele tem que estar autenticado por cartório que satisfaça os requisitos legalmente exigidos. E o documento microfilmado não autenticado por cartório não poderá ser aceito para a instrução de processos de benefícios, podendo na impossibilidade, né, de se apresentar o documento original, podendo esse documento microfilmado, que foi feita a cópia dele, não autenticada, apresentada ao INSS, tá? A sua autenticidade pode ser confirmada por meio de pesquisa externa, tá? Ok? Vamos lá. Os documentos digitalizados e juntados a processo de benefício, tá? Pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, por repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados, tá? Então, documentos digitalizados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Então, o servidor deve identificar quem é o profissional que apresenta essas cópias e registra no verso do documento o nome desse profissional, o número da identidade dele, número de carteira da OAB, se for o caso, e deve colher a assinatura do responsável pela apresentação desses documentos digitalizados. Quando houver a apresentação de cópia de vários documentos digitalizados, tá? Então houve, né, a apresentação não de um, mas de vários documentos, o servidor ele vai relacionar, vai fazer uma lista numa folha única, identificando também o responsável pela apresentação desses documentos digitalizados e colhendo a assinatura daquela pessoa que foi responsável pela apresentação desses documentos. Quando o deferimento do pedido gerar efeitos em relação a benefícios titularizados por terceiros, estes deverão ser comunicados, tá? Então, o deferimento de um pedido de benefício vai trazer consequência para pessoas que já vinham recebendo aquele benefício, por exemplo. Uma pessoa era dependente, vinha recebendo a pensão, depois aparece, tá, outro dependente que se habilita, né, mais tarde, e aí a pensão vai ser dividida agora entre duas pessoas. Então, o deferimento do benefício para o segundo dependente provocou uma alteração no valor do benefício que estava sendo recebido por aquele primeiro dependente. Então, aquele outro, tendo em vista as consequências que vão, né, acontecer no pagamento do seu benefício, ele deverá ser comunicado. Bom, vamos agora para a fase de instrução do processo, tá? Nós vamos verificar agora essa questão, né, da carta de exigências. Essa carta de exigência, ela é emitida pelo servidor do INSS quando não for apresentada toda a documentação indispensável ao processo, né, ao processamento do benefício. Então, quando falta algum documento, o servidor emite carta de exigência, dando um prazo, tá, que é um prazo mínimo de 30 dias, prazo mínimo de 30 dias para cumprimento, né, com registro da exigência no sistema corporativo. Então, faltou um documento, faltou uma prova. O servidor, ele emite essa carta de exigência e dá um prazo de no mínimo 30 dias para que o segurado ou o dependente possam trazer esse documento. Esse prazo de 30 dias, ele pode ser prorrogado mediante pedido justificado do requerente, tá? Então, emitida essa carta de exigência no momento do atendimento, deverá ser colhida a assinatura de ciência na via a ser anexada no processo administrativo e se entrega uma cópia ao requerente. Então, essa carta de exigência ela é emitida em duas vias.
Uma via com a lista de documentos que deve ser apresentada, ou com aquele documento que está faltando, deve ser apresentado, é entregue ao segurado ou ao dependente. E outra via vai ficar dentro do processo. E essa via do processo, o segurado, o interessado, lá seja ele segurado ou dependente, deverá assinar, tomando ciência de que estão sendo exigidos aqueles documentos para poder instruir o processo. Pode-se agendar novo atendimento, tá? Para que a pessoa traga esses documentos, sendo imediatamente comunicado ao requerente a nova data e horário agendado. Já que ele vai ter que voltar, já se agenda de imediato um retorno dele. Não atendida a exigência desses documentos no prazo fixado na carta de exigência, ou se o requerente não comparecer na data agendada, o fato é registrado no processo, não eximindo o servidor de proferir a decisão após observados os procedimentos para a instrução. Então, o indivíduo não trouxe os documentos dentro daquele prazo, né, constante da carta de exigência, o servidor vai colocar essa informação dentro do processo, tá, e vai proferir a sua decisão, indeferindo aí o benefício, tendo em vista não existirem as provas para a sua concessão, tá? Bom, as atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os requisitos legais para a concessão de benefícios e serviços vão ser realizadas por provocação do requerente ou provocação do próprio servidor responsável pela condução do processo, tá? Se não for cumprido algum requisito legal para a concessão do benefício ou serviço, isso não afasta o dever do servidor de instruir o processo quanto aos demais requisitos. Deve-se examinar o que está dentro do processo e aí vai se analisar a partir daqueles documentos que foram apresentados, tá? São admissíveis no processo administrativo todos os meios de prova. Então, admissíveis todos os meios de prova que se destinem a esclarecer a existência do direito ao recebimento de benefício ou serviço, salvo se a lei, né, exigir forma determinada. Os dados do CNIS relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação à Previdência, relação de emprego, tempo de serviço ou de contribuição e salários de contribuição, salvo se comprovar erro ou fraude em sentido contrário. Então, isso aqui é o que nós temos lá no famoso artigo 19 do regulamento, que é sempre citado aqui na instrução normativa. Então, aquelas informações que vêm via GFIP, via, né, documentos de arrecadação e povoam o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, informações que antes vinham da RAIS, do FGTS, tudo isso, né, veio para o CNIS e está lá, né, como informação disponível para consulta acerca de toda a vida laboral do segurado. Então, esse indivíduo, quando ele vem em busca de um benefício, vai se consultar o CNIS. E aquilo que lá estiver informado, tá, vai servir como prova de filiação, relação de emprego, tempo de serviço até um dado momento, tempo de contribuição, né, em seguida, também como prova dos salários de contribuição para poder usar aqueles salários para fazer a média e calcular o benefício, né? Então, os dados do CNIS, eles vão servir para provar isso tudo, filiação, salário de contribuição, tempo de contribuição, enfim. A comprovação de dados divergentes, extemporâneos ou não constantes no CNIS vai caber ao requerente, sem prejuízo do dever atribuído às unidades do INSS de colher provas destinadas ao seu esclarecimento e realizar pesquisas externas para sua confirmação, quando necessário. Então, cabe ao requerente apresentar as provas para poder corrigir aqueles dados divergentes, para poder, né, justificar as informações inseridas extemporaneamente no CNIS, mas isso não afasta, tá, a obrigação que tem o INSS de colher provas destinadas a esclarecer, né, esse problema da divergência, né, comprovada no CNIS, e também não afasta o dever do INSS de realizar pesquisas externas para confirmar.
quando se fizer necessário. Em caso de dúvida quanto à veracidade ou contemporaneidade dos registros constantes na carteira de trabalho, inclusive de empregado doméstico, e também dúvida com relação a registros constantes, né, de outros documentos que são apresentados pelo requerente, o servidor, ele vai ter, né, obrigatoriamente, deve o servidor, obrigatoriamente, buscar a obtenção da confirmação da sua validade, utilizando informações constantes em bancos de dados colocados à sua disposição ou mediante a realização da pesquisa externa, tá? Quando o requerente declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria, tá? Os dados estão em documentos na própria administração responsável pelo processo em outro órgão administrativo, o servidor que faz, né, a instrução do processo procederá de ofício à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Então, são, na verdade, documentos que constam no próprio INSS ou, né, em outro órgão público. Então, o que acontece? O servidor, como são documentos que muitas vezes estão, né, arquivados, tá, nos órgãos públicos, ou estão nos sistemas, as informações estão nos sistemas do INSS, então o servidor de ofício ele vai em busca desses documentos para providenciar as cópias. As unidades de atendimento do INSS não podem exigir do requerente a apresentação de certidões ou outros documentos expedidos por outro órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, devendo de ofício obter esses documentos e tirar as cópias, né, que vão ser autenticadas e colocadas no processo. Caso um segurado ele requeira um novo benefício, então aqui ele está requerendo um novo benefício, já tinha requerido antes, pode-se utilizar a documentação que está no processo do benefício anterior, tá? Que tenha sido indeferido, cancelado ou cessado, ressalvados os benefícios processados em meio virtual, desde que complemente, se for o caso, a documentação necessária para o despacho conclusivo. Então, quando é um processo, tá, em meio papel, e esses documentos estão dentro de um processo que foi indeferido, tá? O benefício anterior, né, o pedido de benefício foi indeferido, ou era um benefício que vinha sendo pago e foi cancelado, ou um benefício que já cessou, é possível pegar os documentos que estão naquele processo anterior, tá, para utilizar na análise do pedido desse novo benefício. Quando tiver indeferimento, tá, benefício indeferido da mesma espécie, tá, quando for identificada a existência de processo de benefício indeferido da mesma espécie, e quando necessário, poderão ser solicitadas informações acerca dos elementos nele constantes e as razões do seu indeferimento, suprindo-se essas razões pela apresentação de cópia integral do processo anterior a qual deve ser juntada ao novo pedido. Então, a pessoa vem pedir um benefício, de novo, ela já tinha pedido, tinha sido indeferido. Então, o servidor que está analisando esse novo pedido pode ir até o processo anterior, tá, para buscar informações, tendo em vista quais foram, né, os motivos que levaram aquele indeferimento do benefício anterior, e pode tirar cópia do processo anterior para colocar no atual processo. No caso de extravio do processo anterior, a agência do INSS deve adotar os procedimentos para reconstituir o processo anterior. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de documentos por terceiros, poderá ser expedida comunicação para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Não sendo atendida a solicitação, o servidor deverá buscar as informações ou documentos por meio de pesquisa externa. Então, nós encerramos aqui essa aula. Na nossa próxima aula, nós vamos entrar na fase decisória do processo administrativo. Até lá!